Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos, no estudo da história da igreja. E hoje nós vamos continuar, nós estamos fazendo a citação desse livro, muito lindo ele, traz umas informações belíssimas da história, que fala assim, o cristianismo através do século. Uma história da igreja cristã. É interessante que quando fala assim, igreja cristã, não quer dizer, é bom lembrar isso aqui para que você venha compreender. Quando fala cristã, não quer dizer que essa igreja está seguindo os ensinamentos do Messias, Porque muitas pessoas falam que é cristã, mas elas fazem tudo contrário, Então é importante a gente saber disso logo no início. Que o Criador Eterno nos abençoe. Nós vamos falar sobre os frades. Interessante, os frades. Isso aqui é muito importante, para a gente saber. Eu vou dividir, pessoal, em duas, parte 1 e parte 2, beleza? Para não ficar muito longo. Então vamos lá. Os frades representaram ainda outro tipo de monasticismo reformador do século XII. Como os outros monges, prestavam votos de pobreza, castidade e obediência. Entretanto, em vez de viver em comunidades monásticas para trabalho e oração separadas do mundo, eles viviam entre o povo das cidades para servi-lo e para pregar ao povo da sua língua. Os monasteiros tinham propriedades, e os monges se autossustentavam pelo trabalho. Os frades, porém, se mantinham graças às doações e esmolas recebidas do povo. Estavam muito diretamente ligados ao Papa do que qualquer outra ordem antes do século XII. Então, eles estavam ligados ao Papa. Além dos frades franciscanos e dominicanos, os frades carmelitas e agostinianos foram organizados neste período. Isso eram movimentos ligados à igreja. A ordem franciscana foi fundada por Francisco de Assis em 1182 a 1226. O devasso, filho de um rico comerciante, convertido durante uma enfermidade, deixou a casa paterna e se consagrou à pobreza e ao serviço de Deus. É interessante, interessante que muita gente, quando está doente, é a época que ela se volta para o Criador, na enfermidade, quando está passando por algum problema. Isso aí é muito comum. Reuniu vários jovens com o mesmo interesse seus e elaborou uma regra para dirigir suas vidas. Essa regra exigia pobreza, castidade e obediência, com destaque para a obediência ao papado. É interessante, pessoal, isso aí foi parte deles, de falar assim, não, a partir de hoje nós vamos... as pessoas que querem fazer parte têm que ser pobre e têm que exigir a castidade, não pode ter relação sexual, e também a obediência, beleza, ao papado. A ordem foi aprovada por Inocêncio III em 1210. A ordem franciscana tornou-se tão popular em 1212 que o Papa permitiu que uma jovem de 18 anos, de nome Clara, organizasse uma ordem semelhante para mulheres e que ficou conhecida como Clarissas Pobres. Mais tarde, os terciários, ou Ordem Terceira,
foram fundadas por aqueles leigos que viviam conforme as regras, mas não podiam deixar a sua vida secular por causa de vínculos de família ou de negócios. Então criaram ainda mais algumas outras ordens. Ficou, vamos dizer, o pessoal gostou das ideias, né? O nome frade, do latim frater, né, que quer dizer irmão, era sinônimo não só de força espiritual, mas também de serviço à Igreja Romana. Né? Então eles eram fiéis à Igreja Romana. Os franciscanos têm se constituído sempre na vanguarda do esforço missionário da Igreja Romana. O próprio Francisco pregou na Espanha e no Egito. Outros foram enviados ao Oriente Próximo e até ao Extremo Oriente. João de Monte Corvino, em 1246 a 1330, chegou a Pequim antes de 1300, batizado ali 6.000 pessoas e convertendo ao todo 30.000 em 1300. Olha, então está dando certo aqui as missões deles, né? A dinastia Ming, porém, destruiu a igreja em 1368. Quando a Europa e a França começaram a explorar o Ocidente, os franciscanos se destacaram na obra missionária, que acompanhou tal exploração. As ruínas das missões franciscanas no século XVIII, ao longo da King Road, Califórnia, testifica da sua atividade. Crescendo a ordem, tornou-se mais centralizada debaixo de um geral nomeado pelo Papa. A ordem teve muitos eruditos como Roger Bacon, Boaventura, Duke Schultz e Guilherme de Ockham. Bacon se tornou um pioneiro da ciência experimental, e as ideias de Ockham sobre a natureza da realidade influenciaram bastante a evolução espiritual de Lutero e fortaleceram o modo de vida experimental renascense. Então você percebe que aqui até o Lutero, né, ele se influenciou desses movimentos. Ele fazia parte, na verdade, ele era um monge, né? Os dominicanos eram medicados também, isto é, eram membros de uma ordem religiosa que vivia de donativos, enquanto os franciscanos foram grandes missionários, convertendo os homens pelo exemplo e pelo apoio emocional. Os dominicanos foram grandes eruditos que tentaram converter os homens da heresia através da persuasão intelectual. O apelo dos dominicanos era a cabeça do homem, enquanto o dos franciscanos era o coração. Beleza? Pessoal, tem mais uma parte aqui, mas eu vou deixar para o vídeo 2, né, que aqui é o vídeo 1, parte 1, e eu vou fazer os frades, parte 2, para que não venha ficar muito extenso o vídeo, beleza? Então, tá aí uma ordem que teve muitos resultados, né, e interessante, que influenciou, né, até na Reforma Protestante. Beleza? Fique na paz, que o Eterno Criador nos abençoe grandemente. Um abraço.